Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? É ótimo ter a sua presença, a sua companhia no programa Teólogos. Aqui, como você sabe, nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer a Palavra de Deus, mas não apenas o conhecimento, nós queremos conhecer para viver corretamente a vontade do nosso Pai Celestial. Se você tem interesse em aprofundar seus conhecimentos bíblicos, se você tem interesse em estudar um pouco mais a Escritura, eu sugiro que você tome nota do seguinte site, biblia.com.br. Nesse endereço eletrônico você vai encontrar estudos bíblicos de diversos temas e você também poderá fazer contato com a Novo Tempo para receber materiais. Tomou nota? biblia.com.br. Você também pode conhecer detalhes do nosso programa acessando as redes sociais que aparecem aí na sua tela. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 2, está escrito: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O restante do capítulo fala de algumas pessoas que são referência na história da igreja cristã. Abel, Enoque, Abraão, Isaque, Jacó e tantos outros. No programa de hoje, nós vamos falar de uma pessoa que também é referência na igreja cristã, Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Qual a contribuição dele para o cristianismo? Martinho Lutero, o homem e seu tempo. Está começando o programa Teólogos. Olá, meu amigo e minha amiga. Você sabe que na história do cristianismo houve várias pessoas importantes que deixaram marcas positivas com sua contribuição intelectual, com sua contribuição teórica ou com o seu conhecimento prático. Uma dessas pessoas, muito influentes, foi Martinho Lutero. E no programa de hoje queremos falar desta pessoa, o homem e seu tempo. Para tornar isso mais fácil, para tornar isso mais claro, eu tenho dois convidados especiais. Quero começar aqui apresentando ao meu amigo, Dr. Fábio Darius. Isso. Muito obrigado por sua presença conosco, por ter esse tempo estar aqui. Você trabalha no UNASP, Engenheiro Coelho. Exatamente. Qual que é a sua área de trabalho no UNASP? Eu sou historiador e trabalho como professor do curso de História, também como professor do curso de Teologia, também como professor do mestrado em Educação. Muito bem. Então você está bastante ocupado, né? São 3 frentes muito interessantes. É um prazer. Que legal. E me fala um pouquinho da sua família. Você é casado há quanto tempo? Há 2 anos e meio casei com Rebeca, pessoa maravilhosa. Ela é professora lá no Engenheiro Coelho também. Na verdade, ela coordena o curso de Pedagogia. Ok. E também trabalha bastante e temos sido muito abençoados lá. É um grande prazer. Ela também é amiga dos livros? Gosta muito dos livros, inclusive agora está no doutorado, então, às vezes mais amiga dos livros, né? Do que deve. Mas é bom. E as conversas são bem intelectuais ou são? Dá para jogar conversa fora também? É difícil, mas a gente tenta. Qual a tua experiência, a tua impressão de trabalhar num ambiente, porque lá é um ambiente de internato, né? Sim, é Como fantástico. É essa experiência de morar, de trabalhar e morar perto onde se trabalha? Olha, é um privilégio porque aí você pode ser efetivamente professor em tempo integral. Você não cumpre um papel em sala de aula durante alguns minutos. Não, ali você precisa realmente se dedicar 100%. E para isso, só com o joelho no chão, só lendo a Escritura, só vivendo o cristianismo, porque senão logo a máscara cairia, né? Então ali você realmente cumpre a sua missão, conforme a vontade de Deus, atuando o tempo inteiro com os alunos, em sala de aula, orando fora, sábado à noite, comendo com eles, enfim, realmente a realização da missão. Que legal. É um privilégio. O nosso outro convidado é o professor Dr. Rodrigo Folles. Rodrigo, muito obrigado por estar conosco. É um prazer. Você também trabalha no mesmo lugar? Trabalhamos lá, somos colegas de trabalho. Qual que é o seu campo de atuação lá no UNASP?
Eu também dou aula na graduação em Teologia, na graduação em Comunicação Social, tanto em Publicidade como em Rádio e TV. E também ajudo ali no mestrado, na pós-graduação em Teologia. Mas tenho um carinho muito grande pela editora, a Unaspress, da qual eu sou diretora. A Unaspress é a editora do NASP, a gente publica os materiais acadêmicos. Esse, por exemplo, é um lançamento agora. Acabou de sair do forno, Vinda Gráfica. Tá quente. Tá quentinho ainda. Está queimando a mão aqui. queimando. Ellen White, Seu Impacto Seu Hoje. Impacto Hoje. E um dos organizadores desse livro aqui é o doutor É mesmo, estou vendo o meu nome aqui, agora que me lembrei. Olha aí, que, de alguma forma, participei desse livro impressionante. Faz um resumo, uma síntese desse material. Esse material, a cada 2 anos, a Divisão Sul-Americana reúne vários teólogos de toda a divisão e alguns do mundo. Eles se reúnem em algum lugar para discutir um tema específico. Então, em 2015, o tema foi Ellen White. Então, qual era será que Ellen White, depois de 100, 150 anos dos seus escritos, ela ainda serve para hoje? Essa era a pergunta que norteava o congresso, então o simpósio. Então, vários teólogos deram suas contribuições e falaram, sim, acreditamos que ela contribui em várias frentes. E isso virou esse material aqui, que é inédito, são pesquisas inéditas desses pesquisadores, todos doutores em teologia ou ciência da religião. Então, nós temos um livro aí de quase 400 páginas, 390 páginas, mostrando que, sim, há muita relevância. E é um livro que é gostoso de ler, apesar de ser acadêmico, ter esse rigor, ter citações. Ele não ficou difícil de ler. Muito um livro gostoso de ler. Então, vamos recomendar a leitura para os nossos amigos que nos acompanham? Com certeza. Como é que eles podem fazer para adquirir essa obra? Amigo, é só você entrar em www.unaspstore.com.br. Lá tem todos os livros da Unaspress, inclusive esse Ellen White, Seu Impacto Hoje. Excelente. Muito bom, muito obrigado. Você disse que dá aulas tanto para teologia quanto para comunicação. Isso quer dizer que você tem uma formação dupla na graduação? Isso. Minha graduação eu fiz tanto a teologia quanto a comunicação social. E no mestrado eu fiz comunicação e no doutorado eu fiz ciência da religião e teologia. Muito bem. Amigos, então nós temos aqui 2 convidados que certamente estão bem preparados para o tema que vamos conversar. Martinho Lutero, o homem e seu tempo. Ô Fábio, você estudou numa instituição luterana, né? Durante 6 anos, eu fiz ali o mestrado e o doutorado em Teologia Histórica na ESTE, a Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Muito bem. Vamos começar com a questão mais de cunho amplo, geral. Sim. Qual a relevância de Martinho Lutero para a teologia e história no tempo em que vivemos? Perfeitamente. É uma pergunta muito propícia, precisamente quando se comemora os 500 anos da Reforma Protestante. Justamente. Né? Esses dias eu comentava com os alunos e dizia o seguinte, olha, é uma tristeza e uma alegria ao mesmo tempo, né? Porque 500 anos depois da redescoberta, assim, forçando um pouco, né, da salvação pela fé, né, pela graça, mediante a fé, nós continuamos aqui nesse mundo. Cristo não voltou ainda, né? Então, o que aconteceu, né? E, por outro lado, é fantástico perceber que nós vivemos pela graça mediante a fé. E tiramos das costas, né, todo aquele peso, né, das obras que, porventura, nos levariam muito dificilmente a um caminho complicado. Ou seja, toda aquela teologia medieval, né? Sim. Então, a reforma é importante porque sempre, e de novo, nos lembra o nosso Deus, que nos ama e nos ama tanto que deu seu Filho para que nós tivéssemos a possibilidade de salvação. E a salvação é, como diz aqui em Romanos 1,17, o justo viverá por fé. Aliás, então, você está com a Bíblia com anotações de Martinho Lutero? Sim, alguns anos atrás, já para as comemorações dos 500 anos da Reforma, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou a Bíblia Sagrada com reflexões de Lutero. E basicamente é o mesmo texto que nós conhecemos. Deixa eu conferir por aqui. favor. Esse texto clássico de Romanos 1,17? Com comentários, né? Então ele comenta. Aqui está um comentário do próprio Lutero. Eu odiava Romanos 1,17. O que diz Romanos 1,17? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aqui no comentário, de modo muito bonito, Lutero descreve a jornada, de como ele sua própria jornada, de como ele mudou de percepção após ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Sim. Ô Fábio, podemos dizer que
há 3 momentos que influenciaram a própria percepção e a própria vida de Lutero. Um deles foram as mudanças sociais e tecnológicas. Sim. O que isso propiciou na atuação de Lutero no tempo em que ele vivia? Sim, basicamente, a gente precisa contextualizar Lutero, não é? Lutero viveu no final da Idade Média. Sim. Lutero era um medieval. A Idade Média foi do 5º ao 15º século. 1000 anos de Idade Escura, alguns dizem, ou Idade das Trevas, dizem outros. Eu, enquanto historiador, enquanto professor de Idade Média, eu não gosto muito desses termos porque há muita coisa muito relevante em outros campos. A universidade surge na Idade Média, por exemplo. Muitas descobertas importantes, né? Precisamente. E Lutero é um filho desse tempo. Mas Lutero é um medieval. Então, note, Lutero, quando nasce, a imprensa, ou os tipos, né, móveis, né, nascem em 1450 com Johannes Gutenberg. Uhum. Então, ele é um filho desse novo modelo, digamos assim. Os livros já existiam, só que eram manuscritos, eram complicados, né? Então, socialmente falando, você tem a imprensa, assim, grosso modo, dizendo como a grande revolução social e tecnológica, eu diria. Porque, aos poucos, a partir da Revolução de Gutenberg, as pessoas passam a ler os seus próprios livros, embora a grande maioria não soubesse ler. Talvez 3% dos alemães da época de Lutero sabiam ler e escrever. Né? Praticamente ninguém tinha acesso às letras. Né? Muitos padres eram semi-letrados, inclusive. Né? E Lutero, então, ele acaba sendo, ao mesmo tempo, isso é importante falar, ele é filho do tempo dele, porque ele nasce nesse contexto medieval, assim, cheio de questões relativas ao tempo, mas, ao mesmo tempo, ele transforma o tempo dele, ou seja, ele é simultaneamente filho e pai do tempo dele, influenciado, inclusive, pela tecnologia que estava surgindo e também pelo contexto de fim da Idade Média, ou seja, o tal do Renascimento, o termo que é chamado, né? O que foi o Renascimento? Foi uma espécie de volta ao período greco-romano, onde, basicamente, alguns proeminentes da Europa Ocidental voltaram a ler textos greco-romanos e, dentre eles, destaca-se Erasmo de Roterdã, que traduz a Bíblia, inclusive, o humanismo que valoriza o homem, minimiza a própria pretensão de dominação da Igreja Católica. Então, Lutero é fruto de tudo isso. Ele, basicamente, deveria estudar direito, porque seria uma forma de ganhar a vida, mas ele é muito preocupado com a peste, que foi algo da Idade Média também, né? Muitos amigos dele morrendo pela peste, e é muito preocupado com a salvação da sua alma, dentro do paradigma da salvação medieval, de acordo com a Igreja Romana. Tinha dificuldades terríveis em perceber isso, tanto é que ele diz nesse comentário uma frase que é terrível. Ele escreve assim: eu não o amava, falando de Deus. Eu não amava o Deus justo que pune os pecadores, ao contrário, eu o odiava. Uau. Imaginem vocês, alguém dizendo: olha, Deus, eu odeio você, eu te odeio. Era impossível você obter a salvação, você conseguir a salvação. Então Lutero, angustiado por conta disso, caminhava até que um de seus amigos foi atingido por um raio, morre, e ele então faz uma promessa a Santa Ana, vai para o mosteiro agustiniano. 2 anos depois ele se torna um monge agustiniano, e o melhor lugar para você ir naquele contexto seria talvez um mosteiro, né? Porque basicamente, quem sabe lá você mais privilegiadamente agradaria a Deus, né? Fazendo a sua obra, né? E mesmo assim Lutero não encontrava paz. Não era feliz. Então, nesse contexto, ele foi influenciado, né, pela sociedade, tanto pela mudança social, né, por essa mudança, e também pela imprensa que estava surgindo. Agora, Rodrigo, isso significa que Lutero, nessa sua jornada espiritual, ele teve que enfrentar mudanças e até provocar mudanças paradigmáticas e mudanças bíblicas. Perfeito. Uhum. É bem interessante o que o Dr. Fábio falou, que Lutero, ele tanto é fruto, ele é um homem do seu tempo, influenciado pelo seu tempo, como é um homem que muda o seu tempo. Então, ele traz a imprensa, por exemplo, o Dr. Fábio falou,
muito interessante, assim, tínhamos poucas pessoas que sabiam ler e escrever. Sim. Até porque o acesso à leitura e escrita Quase nulo. era nula. Livros não se existiam. Os poucos que tinham acesso, que poderiam. Para que você vai aprender a ler se você nunca vai usar isso no dia a dia? Quando Lutero, por exemplo, populariza a Bíblia e torna, a partir das suas pregações, a Bíblia algo de interesse para o povo, na língua do povo, que o povo consiga ler E compreender, né? e compreender. Aí Lutero nota, Essa é a por exemplo, questão. as pessoas precisam ler. O que a igreja, então, começa a fazer, a igreja protestante agora? Começa a ensinar o povo a ler, porque você precisa ler a Bíblia. Então, ele consegue agora mudar o paradigma social. Aquele paradigma de antes, todo mundo analfabeto, ele começa a mudar a partir de uma perspectiva de que o evangelho agora, ele é transformacional nesse sentido. Além disso, Lutero precisou, para isso, na verdade, não além disso, para isso, Lutero precisou primeiro se transformar. Então, quando ele vai e tem essa revelação de Romanos 1,17, né, tipo, calma aí, Isso foi chave, né? isso foi chave. Como este Deus aqui que eu achava que era justo, então se você comete algo errado, então você vai ser punido. Então aquele raio do amigo, ele veio Sim. porque o amigo tinha pecados. Provavelmente sim. Sem dúvida, no Sem contexto, dúvida, né? No contexto. pensamento medieval da aham. época, era óbvio. Então o que eu tenho que fazer? Vou fazer direito ou vou dedicar a minha vida para tentar salvar a minha alma? Eu Claro. posso ganhar o mundo ou posso tentar salvar a minha alma, né? Então Lutero tem toda essa preocupação. Então ele precisa estudar até se deparar com a carta de Romanos e entender que o justo viverá pela fé. Na hora que isso muda esse conceito, olha como que esse conceito abre, o Dr. Fábio falou, né? Tira todo aquele peso de que eu não mereço salvação, tudo que eu faço é inútil, eu preciso fazer mais. Ele muda uma concepção paradigmático, bíblico, de que não, calma aí, não sou sobre mim. Eu continuo indigno, eu continuo pecador, mas não é sobre mim. A salvação não é sobre o meu mérito, é sobre a fé em Cristo. Sabe que tem um dos textos mais interessantes que eu li sobre Lutero, uma pequena biografia dele, diz o seguinte: ele era uma pessoa muito angustiada e muito triste. Ele não tinha condição de ver a Deus, de conversar com Deus, segundo a sua concepção. Então ele abre a Bíblia e lê esse texto. Note, nessa época ele já era doutor em teologia. Ele já lecionava em Wittenberg, recém-fundada. Já era um teólogo com algum nome ainda inicial, né? E só então teve acesso a esse texto. Imagine você a dificuldade, a diferença. E aí o texto que eu li diz o seguinte: a partir de quando Lutero percebeu a profundidade desse texto, ele não era mais homem carrancudo, agora ele estava feliz. Nós Agora vamos, estava nós vamos livre. falar um pouquinho mais dessas mudanças pessoais no próximo bloco. Ah, perfeito. Estamos falando de Martim Lutero, o homem e seu tempo. Entendemos que Deus utiliza todas as pessoas, mas as impacta suficientemente para que elas possam ajudar outras. Voltamos no próximo bloco falando das mudanças positivas na vida de Lutero. No programa de hoje estamos tratando de Martim Lutero, o homem e seu tempo. Vimos no primeiro bloco que Martim Lutero foi fruto de seu tempo e nós vamos explorar um pouco mais essa ideia ainda. Agora, Fábio, Martim Lutero passou por mudanças profundas. Estou aqui com a tua Bíblia, Sim. que tem comentários do próprio Martim Lutero. E aqui, comentando o Salmo 133, versículo 1, Salmo 33, 1 diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E ele diz assim, ó, a paz somente tem uma origem. E ele diz que essa origem é Deus. Nenhum modo externo nos torna retos, justos e bem-aventurados, mas somente a fé. Não era assim que ele pensava antes, né? Não, muito pelo contrário. Que mudanças, o que podemos dizer, contrastando o Martim Lutero antes dessa descoberta e o Martim Lutero depois que encontrou o Cristo? Sabe que é interessante que agora que o senhor formulou essa pergunta, eu lembrei até do grande mestre intelectual de Lutero, o próprio Agostinho, porque, afinal de contas, Lutero era um monge agostiniano. Sim. Isso deve sempre estar em mente, não é? E quando você lê as Confissões de Agostinho, logo no primeiro livro, Agostinho vai se referir a Deus como o imutável que tudo muda, né? Deus não muda, mas a pessoa que conhece Deus muda. Isso. E isso é importante que tenhamos em mente.
E é interessante que Lutero era angustiado, Lutero era triste, Lutero era carrancudo, Lutero era uma pessoa acabrunhada pelo peso da sua própria existência nesse mundo e no próximo, porque não tinha condições de encontrar a salvação. E então, finalmente, ele estava no convento negro dos agostinianos, esse era o nome. Veja o peso do lugar onde ele estava. Imagine uma noite qualquer, essa angústia toda, e ele é levado pelo Espírito Santo até Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. E um grande peso de suas costas caiu. A partir daquele dia, ele se tornou uma pessoa muito mais alegre. Era perceptível nos corredores da universidade, entre os seus colegas, entre aqueles que ele ajudava enquanto pastor. O que tinha acontecido? O que aconteceu com você? Bom, o justo viverá pela fé. Agora, é interessante que na história da conversão de muitas pessoas, de qualquer outra cosmovisão para o cristianismo, que elas admitem que a vida tomou um outro rumo, um outro sentido, né? Se não tomar, não... Eu estou me lembrando agora, você falou Martinho Lutero acabrunhado, né? Triste. Estou me lembrando do C.S. Lewis. Sim. No livro onde ele narra Surpreendido pela Alegria, onde ele narra a sua própria jornada espiritual, ele realmente diz que, após conhecer Cristo, naquela madrugada lá na conversão dele, ele disse: aqui está o mais relutante converso de toda a Inglaterra. Ele mudou de vida e ele faz uma jogada, a alegria. Surpreendido pela alegria de conhecer Deus, mas também ele casado com uma senhora cujo nome era Joy, né? Então, é interessante notar que a descoberta do Deus verdadeiro provoca uma mudança intensa. Agora, Rodrigo, isso não significa que ele era uma pessoa perfeita, né? Não, muito pelo contrário. Nós devemos ser alegres, nós devemos ser... Isso ele mudou toda a concepção dele. Ele deu, tipo, uns 180 graus ali, né? Ele teve um ponto da virada, ele se tornou uma pessoa... obviamente melhor, é o que o Dr. Fábio falou. Agora, as pessoas que o olhavam, falavam assim: olha, o que aconteceu com você? Você teve uma mudança? Elas notavam isso, mas isso não o tornou perfeito, ao contrário. Desde aquela época até hoje, muitos teóricos entram e falam assim: olha, o Lutero teve este erro, Lutero teve aquele erro, ele tinha tais ideias que ainda não eram totalmente bíblicas, em várias coisas que hoje nós, olhando a Bíblia, olhando o passado, nós poderíamos discordar de Lutero. Mas isso em nada tira o mérito dele, de quem ele foi, do que ele fez e das mudanças. Na verdade, isso só mostra que quando o Espírito de Deus entra e a conversão é verdadeira e a alegria nos surpreende, nós podemos, ainda sendo tão imperfeitos como nós somos, tão falhos, fazendo coisas tão erradas, nós podemos mudar o mundo. Aí é que está. E aproveitando essa deixa, acho que a parte mais pessoalmente bonita da história de Lutero é precisamente essa. Ele era um homem angustiado que estava ao longo de anos buscando a Deus, buscando a verdade. E, obviamente, ele encontrou, porque Deus nunca deixa qualquer um dos seus filhos que o busca procurando em vão. Se tem algo que Deus responde, é isso, né? Exatamente, isso é só você provar, isso acontece, né? E a grande questão é precisamente essa, né? Um homem, sozinho, mudou não apenas a sua vida, mas o mundo. E quando você, com seriedade, com o espírito de oração, passa a ler a Bíblia com a ideia de mudar a sua vida, então você não muda só a sua vida. Você muda o mundo. Muda o mundo, tem uma frase muito bacana. Muito famosa que eu gosto bastante de Lutero, que ele fala assim, não, depois que ele viu toda aquela mudança, anos depois, ele refletindo sobre tudo o que havia acontecido, ele falou assim: não, eu não fiz nada, eu apenas preguei a palavra. Sim. A palavra fez o tudo. Eu estava lá com meus amigos conversando e me divertindo, enquanto a palavra enfraqueceu todos os poderes corruptos da época, todas as falsas doutrinas. Ele falou assim: eu não fiz nada. Quando se abre a palavra de Deus, ela faz tudo. Exato. A própria palavra de Deus fala, né? Quando ela vai, ela nunca volta vazia. Se você abrir a Bíblia, Deus vai te dar muita iluminação. Ele vai te dar uma surpresa tão grande que chama alegria. Eu preciso dar um recado à pessoa que nos acompanha agora aqui. E você? Estou falando com você. Como é que você tem vivido o seu cristianismo? Acabrunhado, triste, ou você tem vivido com alegria?
a descoberta do Cristo na palavra de Deus produz mudanças. E uma das mudanças é que nós encaramos a vida de uma maneira diferente. Eu me lembro de ter lido um tempo atrás um autor que diz o seguinte: se você tem a alegria do Senhor no coração, faça o favor de avisar isso ao seu rosto. A entrada de Cristo na nossa vida altera completamente. Fábio, Lutero foi um homem de seu tempo. Sim. Como é que era a Idade Média? Qual que era o paradigma, ou as características dominantes do período da Idade Média, período no qual Martinho Lutero viveu e no qual ele causou um impacto profundo? Em primeiro lugar, é muito complicado, em poucas palavras, caracterizar a Idade Média, porque durou 1000 anos, entre o 5º e o 15º século. É difícil aqui a gente falar, inclusive, em datas específicas. A historiografia é muito plural nesse sentido, mas, em poucas palavras, começa quando o Império Romano do Ocidente cai e termina justamente quando acontece esse emaranhado de questões. A imprensa chega à Europa, assim, grosso modo, né? Os mouros são expulsos de Granada, a América é descoberta, né? Enfim, já tinha alguém aqui, mas do ponto de vista eurocêntrico ela foi descoberta, né? Acontece tudo isso. E por conta também de Lutero, e a modernidade surge, né? Então, a Idade Média foi basicamente um período dominado pela grande instituição antiga que sobrevive aos bárbaros, a Igreja Católica Apostólica Romana. Entre o ano 100 e 450, no período patrístico, os anos de formação do cristianismo, digamos assim, ainda você consegue encontrar mais ou menos aqui e ali uma certa linha, um fio vermelho. A partir de então, quando a igreja se torna majoritária enquanto instituição, ela então toma, entre aspas, né, de Deus, todo o processo da condução e isso toma para ela. E agora você precisava, mediante, claro, depois de toda uma construção histórica de séculos, mediante as indulgências, e a grande questão do Lutero é essa, né? Ou seja, pagar pela sua salvação, pagar com dinheiro, né? Por isso, era uma situação bem complicada. A Idade Média, então, embora tenha sido o período de nascimento da universidade, onde as pessoas passaram a dominar o plantio, onde a vida passou a ser um pouco maior, assim, em termos de anos mesmo, por conta da expectativa de vida. A expectativa de vida, por conta da técnica de plantio, né? Ao mesmo tempo, acontecem coisas terríveis, né? Como as cruzadas, né? Que é a dominação de um povo pelo outro, né? A peste, por conta do parco conhecimento medicinal, e também toda a superstição, que na Idade Média e Moderna vai levar muitas pessoas à morte por conta da pressão da igreja. Então, o grande pecado, a gente fala comumente, o pecado contra o Espírito Santo é o pecado, né, imperdoável. E aí tem toda uma leitura para a gente chegar a essa conclusão ou não. Mas naquele contexto medieval, o grande pecado era o pecado contra a Igreja Católica, a heresia. Contra esse pecado não tinha muito o que fazer, você seria morto ou perseguido de uma forma ou de outra. Então, nesse contexto de peso, de angústia, viveu Lutero. Por outro lado, era mais fácil, entre aspas, né? Porque bastava que você fosse à igreja, recebesse a comunhão e não pensasse por si mesmo, que você então obteria certos favores para conseguir, depois de algum tempo, possivelmente algo como a salvação. Ou seja, estava não com você, entre aspas, com você, né? Mas, enfim, o peso todo era da igreja. E Lutero, precisamente com essa influência que ele teve do Espírito em relação à leitura da Bíblia, muda esse estado de coisas, a Idade Média termina, em grande medida por causa dele, e agora o antropocentrismo, uma nova perspectiva de viver, acaba surgindo, né? Em poucas palavras, né? Assim, resumindo o máximo possível pelo nosso pouco tempo, a Idade Média foi esse período, né? Assim, mais ou menos. Né? Rodrigo, da perspectiva da sociologia, qual foi a importância da figura de Lutero e de que modo que a perspectiva que ele adquiriu da religião, da salvação, alterou? Nós sabemos que Lutero, um dos seus grandes trabalhos foi a tradução da Bíblia. Ele se importou em inverter a linguagem do povo, né? Será que o fato de ele falar a linguagem do povo, alcançar os grupos sociais,
Isso potencializou seu impacto? Com certeza absoluta. A importância de Lutero, a gente precisa entender que há todo um processo histórico, como o Dr. Fábio falou. Nós estamos falando agora de vários anos, de várias pessoas e várias influências. Ele não trabalha sozinho. Ele não trabalha sozinho, mas ele é um marco de um epicentro. Naquele momento, em todas as circunstâncias juntas, contribuíram, junto com, eu acredito piamente, com o Espírito de Deus, guiando este momento, para que algumas perspectivas filosóficas, sociológicas e teológicas, elas culminassem numa modificação completa. O fim da Idade Média, o início de um novo período humano. Quando Lutero, já havia outras traduções na época da Bíblia, Lutero não foi a primeira tradução da Bíblia, já existiam livros na época, então quando a imprensa de Gutenberg surge, ela não cria o livro. O que eles fizeram foram popularizar, tornar popular, dar ao povo isso. Porque Lutero, primeiro, ele escreve na língua que o povo entende. Ele não escreve no latim arcaico, ele não escreve no alemão arcaico, ele não escreve numa língua que ninguém conhece, só alguns poucos iniciados. Ele escreve no português que você e eu falamos no dia a dia. Então não tem aquelas palavras, sabe aqueles livros antigos que a gente pega e eu falo, nossa, eu preciso de um dicionário aqui, senão eu não consigo entender. Agora, por que Lutero pensa nas pessoas simples e outros não pensaram nisso? Por que ele é capaz de ser sensível, de levar o texto às pessoas mais comuns, mais simples? O que faz com que ele tenha essa sensibilidade? O senhor citou, pouco tempo atrás, C.S. Lewis, né? Sim. E eu lembrei de Wolfhard Pannenberg, um teólogo protestante do século XX. E a biografia dele é interessante. E ele comenta que buscava uma religião que fosse coerente, que filosoficamente fosse equilibrada. E então ele fala que se converteu intelectualmente. Pannenberg fala, a conversão foi intelectual. Depois ele toma outro rumo, eu até acho que ultrapassa isso, né? A conversão de Lutero não foi intelectual. A conversão dele foi algo tão fantástico, algo tão profundo, algo tão grande, que ele não conseguiu ficar calado, ele não conseguiu não manter aquele sorriso no rosto, e ele, entre aspas, foi obrigado a levar ao mundo aquilo que ele sabia. Quando você está alegre, você quer que outros fiquem alegres. Tá. É porque você não consegue ficar alegre, exceto se você for meio sádico, no mundo de tristezas. Exato. Então, se eu tenho a libertação de que você não precisa pagar essa indulgência, que o seu pecado já foi perdoado na cruz do Calvário, que você pode viver pela fé, imagina o que a gente tem que fazer? Contar ao mundo. Por isso que a gente sempre fala na igreja que todo cristão verdadeiramente convertido, ele é um missionário. Ele automaticamente porque você não consegue esconder para si. Ele precisa Lutero está aí. Eu acho que associado a isso, doutor Fábio e doutor Adolfo, tem um humanismo também, né? De colocar o ser humano e não mais a instituição como o centro da história, né? Então, você tem um processo também. Então, é Deus trabalhando com mudanças que a gente falou no primeiro bloco, né? Paradigmáticas, de paradigmas estão mudando para que a gente possa levar a Bíblia ao povo comum. Por que a igreja antes não precisava? Porque os padres mais altos, eles tinham acesso à Bíblia. E a igreja passava o que era preciso interpretar. Ela interpretava. O humanismo muda esse processo. Fala assim, olha, quem tem que interpretar é você. Agora, a grande questão que se coloca, o que eu coloco aqui é, e se um camponês lá do interior da Alemanha tivesse tido essa iluminação que Lutero teve, por assim dizer, qual seria o impacto disso? Não, muito boa a sua questão, Nante, porque Lutero era um doutor, ele professor universitário, né, estava numa universidade importante ali, estratégica, tinha uma audiência. Quando ele fala, há um impacto muito maior do que quando alguém, entre aspas, aí, despreparado ou não tão bem preparado, um termo melhor, falaria. Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar que Lutero, ele e a própria Alemanha e a própria Europa naquele momento, ela foi preparada por Deus durante muito tempo para aquele momento acontecer. Precisamente. Muitas vezes a gente acha que a gente não precisa se preparar, né? Só o agir do Espírito, e o Espírito é poderosíssimo, né? Sem contar que Lutero, de acordo com a formação teológica da época, conhecia o grego, conhecia o latim, conhecia o hebraico, né? Traduziu a Bíblia em 11 meses, o Novo Testamento, pouco mais de 10 anos o Antigo Testamento, fez uma obra fenomenal, era um excelente pregador, ele tinha todas as qualidades. E por conta disso,
o impacto, claro, obviamente foi pelo Espírito Santo, a gente sabe disso. Claro. Mas assim, a sua preparação, inclusive anterior, serviu em grande medida para que o impacto da reforma fosse Potencializado, né? potencializado. Exatamente. Eu acho assim, a própria preparação de Lutero, ela já é obra do Espírito Santo. Porque Desde quanto o Deus nos leva para um seminário e faz a gente estudar, quanto Deus nos leva para um mestrado, doutorado, isso também é agir do Espírito Santo. Sim. Muitas vezes a gente quer ver uma reforma na igreja, em nós, na sociedade, e a gente quer fazer essa reforma amanhã, né? A gente já quer... E Deus muitas vezes fala o seguinte, calma aí, espera um pouquinho, vamos com calma. E aí você vai se preparando para, no momento ideal, no lugar ideal, quando Deus te coloca, aí Ele te chama para aquele... Sim, e foi um processo tão interessante que Lutero, como a gente comentou antes, já era doutor, já era professor universitário, já tinha lecionado sobre o livro de Salmos e ali não tinha percebido essa salvação ainda. E quando chegou no Novo Testamento, claro, em Abacuque 2,4 a gente lê a mesma coisa, né? Mas só quando ele chegou no livro de Romanos, ou seja, ele foi a Roma, voltou de Roma, estudou, orou, se puniu, aconteceram várias questões. E aí, finalmente, no momento certo, quando teve que acontecer, aconteceu, e o impacto foi esse. Estamos aqui falando sobre ele hoje, 500 anos depois. Esse assunto é interessante e no próximo bloco vamos tratar até que ponto Lutero foi filho de seu tempo. Voltamos num instante. Em nosso programa de hoje estamos falando de Martim Lutero, o homem e seu tempo. E nós já lemos o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 2, mas eu volto a ele. Diz assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Martim Lutero deu um bom testemunho, ele provocou mudanças paradigmáticas no tempo que ele viveu. Mas, Fábio, até que ponto podemos dizer que, havendo vivido num tempo específico, Martim Lutero foi filho de seu tempo? Sim, a gente remonta a Hegel com essa frase, um filósofo alemão do século XIX, que parafraseando, escreveu o seguinte, nós não somos filhos dos nossos pais, nós somos filhos do nosso tempo. E o próprio Hegel cunhou um termo alemão conhecido como Zeitgeist, o espírito da época, né? Nós somos levados a fazer o que fazemos pelo espírito da época. E uma questão muito interessante essa, porque, na verdade, como a gente até discutiu no bloco anterior, Lutero, simultaneamente, ele foi filho do seu tempo e foi pai do seu tempo. Por que ele foi filho do seu tempo? Porque ele era medieval. Ele não obteve nenhuma outra verdade, exceto a verdade daquele seu próprio tempo. A gente volta para Ellen White, História da Redenção, página 353. A reforma não terminou com Lutero como muitos supõem, escreve Ellen White. De fato, Lutero teve luz em relação a essa grande verdade que a gente encontra no livro de Romanos, também em Abacuque 2,4. Mas a grande questão é que, sobre outros muitos temas, ele não avançou. Não avançou. Assim como Sócrates não avançou em grandes questões que talvez, anacronicamente, falando, manchariam o seu currículo, assim como Platão, assim como o próprio... Enfim, mas a questão aqui é Lutero. Lutero ele não teve condições cognitivas? Não teve condições. Eu não creio... Porque, na verdade, Lutero ele não foi um teólogo sistemático. Então, sim, o único texto de sua autoria, do início ao fim, assim, que ele editou, foi o Comentário aos Gálatas, durante a vida inteira, praticamente. Todos os outros textos ele escreveu movido por discussões que surgiam no calor dos debates, das discussões. Então, ele muitas vezes escrevia contra ele mesmo e depois mudava de ideia. Então, é difícil encontrar o que Lutero pensava, assim. Não acho que é uma questão cognitiva, como o Dr. Fábio está falando muito bem, porque Lutero, ele tem, por ser filho da sua época, ele tem uma restrição da própria época. Sim. Primeiro, do próprio interesse da época. Sim. Tem muitas questões que ele não discutiu, porque não se discutia. Sim. Não haveria nem audiência. E hoje a gente discute porque a gente chegou num patamar posterior àquela discussão iniciada por ele.
Eu acho que o segundo ponto é... Justamente. Então não se pode cobrar dele, Sem porque ele não dúvida abordou nenhuma. este tema, Não, aquele. não. Ao contrário, na verdade a gente tem que agradecer porque ele abordou o tema que era preciso ser abordado naquela época. Precisamente. Os temas não abordados não é uma lacuna cognitiva, não é porque ele não era sincero, é porque naquele momento não era a grande questão. É bem provável que se abordasse um tema que não estava na agenda da época, não houvesse interesse, Não, né? não É o que a teria gente chama de resposta. um homem muito à frente do seu tema, né? Aham. Que é do seu tempo, que ele nem é, naquele momento, compreendido. Quer ver um exemplo disso? Se a gente voltar à filosofia grega e procurar em Aristóteles qual é o sentido da vida, provavelmente não vai encontrar a resposta. Né? Porque não era um tema, né? Era uma outra perspectiva. Né? O que você faz é o sentido que você dá. Ou seja, era outra discussão, não tinha isso. Então, a gente não pode ler Lutero como se fosse um oráculo, assim, todas as respostas estarão aqui. A gente não pode, e também a gente não pode ler ele com as perguntas que nós temos hoje e tentar entender e aplicar lá. Se algumas ele vai responder, várias não. Por outro lado, Lutero avançou. Porque se Lutero tivesse sido simplesmente o filho do seu próprio tempo, teria nascido e morrido agostiniano, teria ficado angustiado a vida inteira e vivido sob aquelas angústias sem ter feito nada para modificar aquilo. Então, nesse sentido, ele é pai do seu Nesse tempo. nesse sentido, ele é pai do seu tempo, porque ele dá um passo além. Ele foi mais do que apenas refletir a sua Muito própria mais. sociedade. Ele refletia, Sem sim, sua dúvida. sociedade, respondia as dúvidas dela, mas mudou ela também. Agora, isso é muito comum acontecer. Estou me lembrando aqui de uma leitura que eu fiz algum tempo atrás de uma filósofa alemã, Hannah Arendt. Sim, perfeito. Ela tratando do tema da liberdade cristã, da liberdade pessoal, da liberdade não cristã, da liberdade pessoal, liberdade de consciência. Ela argumenta que esse tema foi trazido à tona pelo apóstolo Paulo em Gálatas, né? Perfeitamente. E ela O diz, passado e o esse futuro. não foi um tema dos grandes filósofos, mas foi um tema do apóstolo Paulo. Então, no tempo do apóstolo Paulo, isso foi necessário. Então, realmente não se pode cobrar de Martim Lutero ou esperar algo extraordinariamente diferente, embora ele fez algo extraordinariamente diferente, mas conectado com o tempo em que vivia. Então, nisso ele foi filho de seu tempo. Mas ao avançar, ao ir além daquilo que se esperava, então ele foi pai de seu tempo. Eu creio que serve para a gente hoje. Né? A pergunta é o que é ser cristão hoje? Se a gente pega e abre para essa questão gigantesca, que daria um programa, uma temporada inteira, talvez, essa resposta, né? Aqui e ali, depurando, né? Mas a gente cai nessa mesma questão. Se você hoje é filho do seu tempo e não aprende com a Bíblia, mediada pelo Espírito Santo, e não distingue o caminho das pedras, então você é totalmente secularizado. Agora, a teologia medieval do tempo de Lutero oferecia alguma esperança ou possibilidade de salvação? Ou é contra isso que Lutero trabalha? Isso é uma outra pergunta muito interessante. Bacana demais. Muito interessante. Muito obrigado por tê-la feito, inclusive, porque acho que isso pode deixar muitos pontos resolvidos. Né? O grande livro publicado antes de Lutero, o livro mais vendido, né, antes da imprensa, é A Imitação de Cristo. E se você já teve o privilégio de ler esse livro, é um livro fantástico. Sim, são 3 partes a divisão dele. A primeira e a segunda parte é basicamente, não se tem exatamente o autor, talvez um certo Tomás Kempis, enfim, mas alguns dizem que é anônimo, várias pessoas escreveram, mas ele fala sobre a graça, bastante vezes. Né? Agostinho, em alguns textos, fala da salvação pela graça, não poucas vezes. Né? A Igreja Católica Medieval não era contrária a isso. Quando a gente fala, a Igreja Medieval propalava a salvação pelas obras, não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Quando a gente não compreende o contexto de 31 de outubro de 1517, quando das 95 teses, a gente, sem perceber, diz, olha, foram 95 teses a respeito da justificação pela fé. Não foram. Ele basicamente estava escrevendo contra as indulgências, ou seja, contra o pagamento em dinheiro para você ser salvo, e outras questões contra o Papa. E a única coisa que não se sabe oficialmente a esse respeito é se ele pregou isso na porta da igreja de Wittenberg ou não. Porque esse assunto não interessaria aos camponeses
de seu tempo, as pessoas mais simples, mas era um assunto de teólogos, um assunto de cúpula, não é? Mas aí alguns tomaram esse texto, usaram a prensa, traduziram, levaram para toda a comunidade e a coisa incendiou e deu no que deu, né? Entende? Então isso é muito bacana. Lutero não tinha o propósito, inclusive, de dividir a igreja. Ele não passava pela cabeça dele essa divisão. A reforma, na verdade, era da igreja que ele queria fazer, né? Ele queria Não era cisma da igreja. Não era o cisma da igreja. Reforma sempre é reformanda, é um termo que a gente... Né? Ou seja, a reforma sempre tem que continuar, não necessariamente começando do zero, entre aspas, né? Ou criando um novo movimento. Você quer reformar o movimento existente. Agora, o que marca, então, esse ponto da virada do pensamento luterano? O que marca o ponto da virada, eu acho que é precisamente a percepção da salvação pela graça mediante a fé. Acho que esse é o grande ponto. É o grande ponto. É claro, você não vai abandonar a lei, né? Senão você cai na graça barata, você cai em grandes questões que te descaminham do texto bíblico, né? Mas o grande ponto da reforma, a grande sacada de Lutero, por assim dizer, que não é dele, mas é isso, a salvação pela graça mediante a fé. Então, hoje, nós aqui, 500 anos depois, continuamos repetindo, felizes isso aí. É bom até quando dizem de novo, olha, isso... A gente tem que deixar bem claro que o ponto da virada aí é a salvação pela fé em Cristo. Aí que dá, não, sem dúvida. E esse Cristo, na verdade, essa é a grande ponto da virada. É colocar Cristo como único Senhor e Salvador, suficiente. E eu não preciso mais da igreja, não como comunidade, não da igreja não é isso. Como ajuda, como auxiliar, ou como qualquer outro pronto. A igreja ainda continua. Eu só não coloco a igreja como o agente de salvação, não. Que é o caso das indulgências. Em poucas palavras, né? Você simplesmente se coloca diante de Deus, contrito de joelhos, conversa com Ele, confessa o seu pecado, triste pelo pecado. Tira o peso que está sobre você e põe sobre Ele. E você está justificado. Surpreendido pela alegria, que é o que Exatamente. a gente usou. Não pode existir coisa mais bonita do que essa. Agora, o que fez com que um filho de seu tempo, acostumado à agenda específica teológica de seu tempo, ouvindo os líderes falando de indulgência, de salvação, nesse sentido do pagamento, o que fez com que alguém que vivia esse espaço cultural comece a olhar com outros olhos? É o preparo teológico? É o Espírito Santo? São ambas as coisas? O que faz? Acredito que são ambas as coisas. O preparo teológico ele é importante, primeiro, para se conhecer o texto. Segundo, o preparo teológico do seminário e de Lutero não seria diferente para conhecer a própria sociedade. Você conhece o sistema, ele conhecia a Igreja Católica, como ela funcionava, ele foi a Roma, ele viu, ele andou ali. Não é aquela pessoa que olha de fora e fala, alguma coisa ali está errada. Mas alguma coisa o quê? Você nunca entrou, você nunca experimentou, você nunca leu, você nunca foi. Ele havia já conversado, então esse preparo é muito importante. Primeira coisa para nós conseguirmos mudar o nosso tempo é entender qual é o nosso tempo, o que nós queremos mudar nele. Porque senão, o que acontece muito em algumas pregações de algumas pessoas? A gente fica respondendo perguntas que não são feitas. E não é isso que Lutero fez. Ele respondeu perguntas que eram feitas. As pessoas, assim como eles, estavam angustiadas. Elas tinham medo da condenação eterna. Então, quando ele vai, conversa com as pessoas, vê que não é só ele que tem aquela angústia, você também tem, ele também tem. Daí ele fala assim, já vai, olha aqui. Olha o que o evangelho que está sendo pregado faz. É isso mesmo? Aí ele precisa, aí é o segundo ponto, ir para a Bíblia. Sim. Quando ele vai para a Bíblia, entende que a solução é outra, o caminho é outro, aí ele consegue responder a pergunta da sua angústia, porque ele sabe qual é a pergunta que você está fazendo. Ele é surpreendido pela graça. Ele é surpreendido pela alegria. Talvez essa é a questão, né? Então, sem dúvida, é o Espírito Santo. Mas é claro, né? A partir do que ele já tinha, que inclusive o Espírito Santo antes disso também o capacitou para ter o que ele tinha? Para ter, né? Então esse é o ponto da virada, né? Muito bem, 500 anos depois de tudo isso, vamos pontuar algumas heranças da Reforma Protestante. Pontos positivos são muitos. A Reforma Protestante, ela tem vários trabalhos acadêmicos aí que mostram que é a partir do protestantismo que a gente tem a democracia em ascendência. Então, principalmente porque
essa questão de que nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus, então eu não posso pôr um líder, eu não posso pôr você como líder supremo para decidir sobre todas as coisas. Eu preciso, então, ter mais gente, porque eu sei que você, eu, cada um de nós podemos ser corrompidos. Na verdade, Então, esse é um impacto social, né? Tremendo. é um impacto Sim. social tremendo. Muda-se governos, muda-se concepção. Uma teologia mudando a política. Eu sou sempre contrário de que a igreja se envolva partidariamente. A igreja não tem que ser um partido político. Mas eu sempre falo isso para os meus alunos. A igreja e o pastor, ele não tem que ser um político. Mas uma teologia que não muda o mundo, a sociedade, a nossa volta, é uma teologia etérea, é uma teologia que não serve para muita coisa. Porque a teologia verdadeira, ela muda inclusive a política. Ela não se transforma em política, mas ela muda, que é o que aconteceu aqui como uma herança. Podemos pontuar também o resgate e a valorização do texto bíblico? Como outra das heranças do protestantismo. Sem dúvida. Isso é Principal autoexplicativo e talvez a principal herança. É lindo isso. Hoje, você pode buscar a Bíblia na sua língua ou na língua que você quiser. Com a facilidade. A facilidade que você nunca poderia sonhar isso naquele tempo, com comentário, sem comentário, bilíngue, trilíngue. Hoje você não lê a Bíblia se você não quer. Né? E em grande medida, Lutero foi um dos responsáveis por isso. Inclusive, era interessante, Lutero ele traduzia a Bíblia e tinha alguns colegas que ouviam, né? E como é que ficou? E aí o Lutero ouvia o que ele dizia, não, vamos fazer isso mais fácil. Isso aqui o povo não vai entender ainda. E facilitava ainda mais. Né? Que é uma outra herança da reforma protestante também. É falar a língua do nosso ouvinte. É ser uma igreja totalmente, que a gente gosta de falar hoje na missiologia, né? Intencional, uma igreja missional. Relevante para a sociedade. Isso tem 500 anos. Lutero já era relevante para a sua sociedade. E eu acho também, doutor Fábio e doutor Adolfo, olha outra realidade social dessa questão bíblica. Como... E isso acontece até recente agora. A pessoa analfabeta, ela ouve o Evangelho, entende a graça de Deus, entende a importância do livro, aí ela fala, quero aprender a ler, para poder ler eu mesmo as Escrituras. Aliás, no passado, muita gente aprendia a ler a partir do texto, né? Isso também é, direto ou indiretamente, uma herança da Reforma. A Reforma, então, hoje, muita gente que gosta de ler e tudo, agradeça, então, que nós temos um mercado editorial, eu como editor posso agradecer. E isso começa também na Reforma. O que Gutenberg, lá, a criação dele foi potencializado por causa disso aqui, do texto sagrado. O que Lutero faz e escreve acerca da educação também não pode ser deixado de lado, né? Ele serve uma prédica para que os pais levem os seus filhos à escola. E ele fala da importância de se estudar, ainda que sob dificuldades terríveis. Eu acho que no volume 5 das obras de Lutero ele vai escrever isso, ainda que seu filho mendigue o pão. É importante que ele estude para que ele se torne o Senhor. Grandes universidades protestantes surgem a partir desse momento aí. E escolas populares. Lutero é um precursor disso. Ele vai mudar, inclusive, em algum momento, a pedagogia de então. As crianças devem cantar para aprender, devem trabalhar no campo, e não devem trabalhar no roçado com seu pai o tempo inteiro. É importante que elas aprendam. Ou seja, sem querer, entre aspas, indiretamente, ele lançou as bases para a Alemanha moderna, que é um país hoje de primeiro mundo. Altamente escolarizado. Altamente escolarizado, altamente desenvolvido. Então, isso é herança. E também outras, né? Por conta da modernidade, por conta do antropocentrismo, do equilíbrio do homem, surgem muitas novas ciências. Direta ou indiretamente oriundas disso. A própria antropologia, a própria sociologia, para o bem ou para o mal, dependendo do... Surge a partir disso. Né? Nós falamos mais cedo lá do próprio Max Weber, como que tem a tese principal de que a partir do protestantismo, da reforma protestante, surge todo o Estado capitalista moderno. Ou seja, então... O espírito. O espírito, ele deriva dali. Então, até nisso, até na economia, nós temos essa mudança. Sim. Podíamos falar música, daria tempo. Exatamente. A fazer uma temporada inteira sobre a herança da reforma. É bonito isso. Nós entendemos no programa de hoje que Lutero, com todas as suas limitações, foi um instrumento de Deus. O Espírito Santo atuou nele e através dele. Deus pode usar a todos nós, com as nossas habilidades e com as nossas limitações. Graças ao Espírito Santo, podemos ser missionários, podemos influenciar no lugar onde estivermos. Obrigado, doutor Fábio, doutor Rodrigo, pela presença. Obrigado por você nos acompanhar.
Até o nosso próximo programa, Teólogos.